Primeiro, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer a oportunidade aí do RoadSec de estar podendo falar para vocês hoje. E eu queria dizer que a minha palestra mudou um pouquinho desde essa descrição, devido aos fatos mais recentes, né? Acabei pegando um viés mais atual em relação a essa questão do sequestro de dados mesmo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí do sequestro de dados, né? Como se proteger. Primeiro, para a gente poder falar desse tema, é importante que a gente defina o que realmente a gente está falando, né? O que vem a ser o tal do ransomware, né? O que seria? Basicamente, o ransomware é um tipo de malware que ele cobra resgate. O ransom, que tem ali no começo, significa resgate. Então, é por isso que ele se denomina desse jeito. Daí, o ransom, ele começou mais ou menos nos anos 80, tipo, muito tempo atrás, né? Então, o primeiro deles conhecido foi o Aedes Trojan, que ele já fazia o que os malwares de hoje em dia, os ransomwares de hoje em dia fazem, de ficar criptografando os dados, de você não conseguir acessar o seu computador e te pedir alguma coisa em troca. Só que nessa época de 1980 não tinha as facilidades que nós temos hoje em dia. Por exemplo, a gente não tinha o tal do Bitcoin, né? A criptomoeda aí que ajuda a que você receba os valores sem precisar ser rastreado, sem ser rastreado de alguma forma. Então, acabou que nessa época dos 80 era assim, ó, era tipo DOS, né? Então, não tinha como ele conseguir ter uma abrangência muito grande, até porque não existia muita máquina pessoal e muita máquina conectada naquela época, né? Como tem hoje, e muito menos tinha como conseguir esse dinheiro, né? Então, hoje em dia, a gente já tem essa questão do Bitcoin que acaba facilitando o trabalho, vamos dizer assim, né, da galera que está querendo utilizar o ransomware. Quais são os principais alvos desse tipo de ataque? Geralmente, hospitais, polícia, bombeiros, indústria, governo e indivíduos. Tá todo mundo aí, né? Tá. Mas principalmente esses 4 primeiros. Por quê? São instituições que têm muitas informações importantes e que geralmente não têm uma segurança muito, vamos dizer assim, avançada. Por exemplo, você não vai querer que o hospital HGE tenha lá uma equipe de TI com segurança da informação super especializada para poder mitigar esse tipo de coisa. Então, como eles sabem que a informação é muito importante, mas não tem tanta segurança, eles acabam usando como alvo esse tipo de local. Então, quais são os tipos de ransomware? A gente tem o Crypto Ransomware, que começou em 2005, que ele, como diz o nome, ele utilizava criptografia para criptografar os dados ou arquivos ou o que fosse do usuário. Começou em 2005. Daí a gente tem o Locker Ransomware, que é aquele que trava o computador, que não deixa você acessar as informações de alguma forma também, mas não necessariamente vai criptografar. Daí a gente tem o Police Ransomware, que é esse aqui que vocês estão vendo. Tem o laser, né? Que é esse aqui que vocês estão vendo. Que ele dava essa tela aí do FBI dizendo para você que o seu computador... Traz para cá. Aqui tá bom? Sim. Dizendo que você tinha suas informações, você tinha algum software pirata ou alguma coisa assim, tentando enrolar você de alguma forma, para fazer com que você pagasse para poder ter acesso novamente à sua máquina. Até a gente chegar no CryptoLocker, né? Que é o que se usa hoje em dia. CryptoLocker Ransomware, né? Que nós temos um exemplo muito atual, né? Que é o nosso WannaCry, que eu vou falar daqui a pouco. O CryptoLocker, como é que ele faz? Ele usa criptografia. Todo mundo aqui, pelo menos eu acho que a maioria já conhece sobre criptografia, então eu não vou me ater a isso até por causa do tempo. Mas nesse caso, a criptografia acaba sendo um elemento-chave para esse tipo de ataque, né? Ela pega uma informação legível, torna legível e só vai ser legível novamente se você tiver aquela palavra-chave para poder voltar a informação, tá? No caso do WannaCry, esse rapaz aqui, ele usa uma criptografia RSA 2048 bits assimétrica, certo? Isso quer dizer o quê? Para você tentar recuperar os seus dados, só para ter uma ideia, a DigiCert, que fala que um desktop caseiro demoraria apenas 6,4 quadrilhões de anos para poder quebrar essa criptografia.
Então, assim, quando o cliente chega para você, pô, fui alvo agora de ransomware, dá para recuperar meus dados? É uma pergunta muito depende, né? Mas no geral a gente vai dizer que não. Então, alguns dados sobre o ransomware. A gente tem aqui um gráfico de 2016, ou seja, a gente não está considerando esse ano que já teve o ataque do WannaCry, mas foi o dado mais recente que eu achei, que houve um aumento de 2015 para 2016 de 752%, segundo a Trend Micro, no número de infecções por malware, por ransomware no caso. Certo? E os tipos de arquivo que foram mais utilizados para isso em anexo de e-mail acabaram sendo esses aí que vocês estão vendo por mês, né? Certo? Geralmente é mais doc, XLS, arquivos de produção, arquivos do Office, geralmente, com as macrozinhas marotas, né? Que eles acabam utilizando para fazer com que a máquina seja infectada. Daí, falando propriamente do WannaCry, esse que foi agora esse incidente aí de segurança, né? Que muita gente amou, né? Porque ele acabou dando uma visibilidade maior para segurança da informação nas empresas, né? Muitas empresas foram afetadas em muitos lugares, deu uma publicidade muito grande. Então acabou que o tema acabou ficando pertinente. Quando o WannaCry se estourou, a gente viu aí que até as pessoas que são leigas, que não trabalham na área, acabaram se envolvendo um pouco com a questão da segurança da informação. Então, falando dele, o WannaCry na verdade não é o WannaCry, né? O nome dele é WannaCrypt, né? Aí foi no dia 12 de maio que ele teve o seu spread aí, né, pelo mundo. Ele teve uma grande diferença assim, em relação aos outros ransomwares, que ele se alastrou em forma de worm, né? Então ele tinha replicação aí por todos os lugares. Então ele conseguiu atingir uma grande quantidade de hosts. O que é que ele fazia? Ele procurava e encriptava 176 tipos diferentes de extensão e botava lá no lugar de PPT ou doc, o que for, e colocava .wcry, certo? Aí ele exigia de você um pagamento de 300 a 600 dólares em até 3 dias para poder descriptografar os seus arquivos. Daí, ele, como eu falei, infectou mais de 300 mil computadores em 150 países. E os mais afetados foram a Rússia, Ucrânia, Taiwan, Índia e o Brasil foi o quinto, certo? Aqui é o WannaCry como ele acontece a infecção, certo? Ele vai clicar no arquivo que está lá, pode ver que ele cria vários arquivos aí. Aí ele já começa a criptografar, daqui a pouco ele vai, dando spoiler, né? Mudar o papel de parede aí, para vocês verem. Demora um pouquinho. Mas ele troca. Ou então o vídeo parou, né? Não sei não. Aí, trocou o papel de parede, dizendo que os seus arquivos serão criptografados e tudo mais. E daqui a pouco, quando ele vai abrir esse mesmo papel de parede, e aí ele vai mostrar para você a telinha mágica do WannaCry, que virou meme pela internet inteira, aí em todos os lugares você viu o WannaCry, né? Quando ele for abrir aí, você vai ver que já está a tela ali atrás, né, do CryptoLocker. Olha lá. Aí ele tem a contagem, seus arquivos serão perdidos quando o Bitcoin que você tem para recuperar, né, que tem que pagar para recuperar, e aí você teria que fazer esse pagamento em tese para poder recuperar seus arquivos. Aqui no Brasil, o WannaCry acabou afetando algumas empresas que publicamente, né, acabaram dizendo que foram afetadas. Não quer dizer que não foram afetadas mais empresas, quer dizer que essas foram as que se manifestaram. Por exemplo, a Telefônica Vivo, né, não só aqui, mas fora também, a Petrobras e o TJ e o TRT de São Paulo, que acabaram até desligando os servidores lá e as máquinas para poder evitar serem vítimas de WannaCry. Aqui é um mapa de calor da Symantec, mostrando os países e os locais em que houveram incidência do WannaCry. Você pode ver que praticamente só a África, um pedacinho da África ficou de fora disso, né? Então assim, onde tinha máquina, ele acabou chegando lá. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho mais técnico sobre ele, como é que ele funcionava e qual era a lógica. O WannaCry, ele fazia parte ele foi baseado numa falha que o Shadow Brokers, que é um grupo hacker, acabou liberando aí na internet, chamada Eternal Blue. Era uma falha que explorava um erro no protocolo SMB, que é o protocolo de compartilhamento do Windows, que permitia com que houvesse um famoso RCR, que
é o tal do Remote Code Execution, que é a execução de código remoto, ou seja, você pode remotamente executar qualquer comando na máquina. E nesse caso você tinha permissão de superusuário, de administrador, o que acaba sendo mais perigoso ainda, não é isso? Então, essa falha ela foi reportada no CVE 2017/0144, isso em março, ou seja, 2 meses antes praticamente do WannaCry. Só que a gente sabe que a atualização não é uma coisa que o administrador gosta muito de fazer, né? Deixar lá que o sistema está funcionando, se for atualizar vai dar bronca. Então, não foi feita essa atualização. A Microsoft até lançou um patch, né, como eu falei, que é esse MS 1710, em março, e depois do WannaCry ter se alastrado, ela acabou fazendo uma coisa que ela não faz corriqueiramente, que foi lançar um patch para o Windows XP, porque ela não dá mais suporte de segurança ao Windows XP há muito tempo. Só que ela viu que o negócio estava tão sério que ela acabou lançando esse patch de segurança também para o Windows XP. Certo? Aí teve a questão dos salvadores do WannaCry, a galera que parou o WannaCry, os heróis, que foram esse Marcus Hutchins e o Daniel Russ, que são pesquisadores de segurança, né, em Londres, se não me engano, exatamente isso. Então eles estavam analisando o código e viram que o código, ele acabava tentando se conectar a um domínio, só que esse domínio não existia, que era esse domínio aqui, né, esse gewa.com. Aí ele resolveu registrar esse domínio, gastou $10 e acabou que quando ele registrou isso, sem querer, ele acabou ativando o tal do kill switch, né, o botão de autodestruição, vamos dizer assim, o que pararia a infecção, e acabou sendo considerado aí pela galera o salvador, mas ele mesmo falou que foi por coincidência, não foi porque ele sabia que estava fazendo nem nada, foi uma questão de coincidência. E assim, vamos pensar que o pessoal do WannaCry ainda foi bacana que botou esse negócio, né? Que não precisava ter colocado isso, né? Mas tudo bem. Aí aqui é o tal, uma camisa que diz: eu sobrevivi ao WannaCry, eu uso Linux. Tipo, a galera aqui do Linux, né? Diz, nem aí, né? Esse negócio do WannaCry, não uso Windows. Só que o problema é que a gente teve o nosso amigo SambaCry, certo? O SambaCry, ele também era uma falha no Linux que já tinha 7 anos que estava no Linux, certo? No Unix, no Linux, que afetava o Samba, da versão 3.5 até a versão 4.4.1.4. Isso quer dizer o quê? O que é o Samba? Para quem não conhece, é a mesma coisa do SMB, ele também faz compartilhamento, né, dentro do sistema, só que no caso é no Linux. Aí, isso foi reportado nesse CVE 2017-7494. E o que ele fazia? Ele permitiu o upload, né, via biblioteca compartilhada, que estressava o servidor, permitindo privilégios como root, ou seja, superusuário também, permitindo que você fizesse o que você quisesse na máquina. Tudo bem que você pode dizer para mim, o SambaCry não necessariamente é ransomware, porque não existe um ransomware específico para usar essa falha. Mas, de qualquer forma, também, se quisesse ter sido feito, poderia ter sido feito, porque tem como fazer, tranquilamente. Certo? Para o SambaCry funcionar a infecção do SambaCry, vamos dizer assim, você teria que ter o SMBD, que é o serviço de daemon do SMB rodando, numa porta acessível, certo? Teria que estar de frente para a internet, vamos dizer assim, né? Não tem como acessar de outra forma. O NT Pipe Support tem que estar habilitado no SMB Conf, só que o problema vem por padrão ativado, então se você nunca tirou isso, você já estava vulnerável, estava avançando na versão. E também ter acesso a um compartilhamento com permissão de escrita. Então, assim, é fácil, mas não é fácil. Você não é tão simples assim de você conseguir explorar essa falha, certo? Aí, vamos falar um pouquinho sobre o presente e o futuro do ransomware. Aí que tá. Quando a gente fala de TI, a coisa é tão rápida que eu fiz essa apresentação aqui na quinta ou na quarta e já mudou, né? Mas a gente vai falar. A gente ia falar para vocês do Eternal Rocks. O Eternal Rocks é uma versão tipo modificada do WannaCry, que ele não usa só um tool, que é o Eternal Blue. Ele utiliza 7 ferramentas diferentes da NSA que foram vazadas, né, pelo Shadow Brokers. Só que a gente acabei de descobrir que já tem o Fireball Flame agora, que já é uma nova falha, que o Fireball Flame ele não é necessariamente ransomware, ele é um adware que também permite, né, acesso. Mas a coisa você vê que é tão dinâmico que a gente fala aqui, amanhã que eu estou falando já é outra coisa e aí vai indo. Mas é importante você saber o conceito do que é o ransomware e tal, e você não ficar se atendo só a um determinado
um fator que aconteceu. E o futuro seria o IoT, né? Que tá a Internet of Things, que é a internet das coisas. Então, hoje a gente só tem praticamente ransomware em dispositivos como computadores, né? Laptops e tudo mais. Só que a gente sabe que hoje tudo vira host, né? Seu micro-ondas, sua geladeira, seu relógio, seu carro, está tudo conectado. Então, uma foto como essa aqui é meme hoje, mas isso aqui não vai ser uma coisa tão distante do futuro, não, porque em breve, com tudo conectado, não vai ser uma tela do WannaCry que vai aparecer no seu micro-ondas, mas o cara pode simplesmente travar o seu micro-ondas, não deixar ele funcionar, não deixar você entrar no seu carro, sei lá, tudo é possível, né? Está conectado, vulnerabilidade a gente sabe que existe, né? Então, esse aí é o futuro do que pode acontecer com os ransomwares. Vamos fazer algumas reflexões aqui em relação ao WannaCry e ao ransomware. Vocês podem notar que houve uma mudança no perfil dos cybercriminosos. Até um tempo atrás, vamos dizer assim, os atacantes, os cybercriminosos, eles tinham muita intenção de conseguir acesso às máquinas para conseguir informações privilegiadas e vender essas informações de alguma forma para obter lucro, ou então por cyberativismo, cyberterrorismo, o que fosse. Só que hoje em dia o mercado do cybercrime está muito focado no financeiro, muito focado no dinheiro. E eles viram que o ransomware é uma ótima forma de você conseguir dinheiro com isso. Por quê? Porque as empresas que eles atacam, ou então as instituições que eles atacam, não tem tanta segurança assim implementada, então fica fácil de você conseguir ter acesso às informações. E além disso, a gente sabe que hoje a informação é o principal ativo das empresas, né? Temos empresas aí que praticamente vivem disso. Então, se ele consegue ter um acesso desse, acessar uma vulnerabilidade, criptografar um dado desse e conseguir pedir dinheiro por isso, vai ter gente que vai pagar. E se tem gente que vai pagar, né? É um negócio rentável. Além disso, o problema é que houve um aumento do estigma do Bitcoin para uma moeda como a criptomoeda, a gente sabe que a intenção dela não é essa, mas já tinha a história que Bitcoin é para contratar assassino na Deep Web, é para comprar droga na Deep Web. E com a questão dessa do WannaCry, com o Bitcoin lá estampado, deixando as pessoas que estão por trás daquilo ali, vamos dizer assim, ilesas, com certeza isso acaba trazendo uma imagem mais negativa para o Bitcoin. Certo? Além disso, o governo americano e os cyberataques. A gente sabe que essas falhas do WannaCry, por exemplo, foi fruto de um exploit, né, que foi feito pelo governo americano. Para o quê? Para poder espionar as pessoas comuns, as autoridades e tudo mais. E eles tiveram esses dados vazados, e isso foi uma pequena parte do que eles têm lá no arsenal deles. Né? Ninguém sabe o que eles têm. Isso é uma coisa antiga, tal, pode ser uma coisa que não... Eles têm coisas muito mais atualizadas. Além do que a gente sabe que tem esse contexto agora aí de cyberguerra, né, que tem a Rússia, que os Estados Unidos influenciou a eleição dos Estados Unidos e tudo mais. Então esse contexto aí é preocupante porque se diz que a próxima guerra não vai ser mais uma guerra de armas, né, mas sim uma guerra de informação, né, de roubo de informação e destruição de informação. Então isso é preocupante. E outra questão é que aumenta a insegurança na rede, né? Quanto mais a gente vê esse tipo de evento acontecendo, de ransomware, malware acontecendo na rede, invasão, isso acaba fazendo com que as pessoas se afastem mais do uso. Porque, vamos supor, a gente não que é mais novo, mas minha tia que usa a internet banking no celular dela, ela vê, então, os caras estão conseguindo pegar a informação lá da telefônica porque elas não vão conseguir pegar aqui do meu celular. A gente sabe que não tem essa correlação, mas a pessoa que é leiga, está vendo acontecer, a pessoa acaba tendo uma visão de que vai piorar o cenário. Aí, o tema da palestra, como se proteger disso tudo? Eu costumo dizer que o ransomware é tipo uma doença assim, transmissível terminal. Você não tem o que fazer, a única coisa que você poderia fazer era ter se prevenido. Depois que você foi vítima, o negócio fica meio difícil. Certo? Então, como se proteger disso? Conservar o seu sistema operacional sempre atualizado. Se você tivesse com o sistema operacional atualizado, você não teria pego o WannaCry, porque o patch já estava lá. Outra, instalar atualizações dos seus aplicativos. Muita gente não instala atualização, e se você for entrar em qualquer site de vulnerabilidade, você vai ver que tem vulnerabilidade até para o Photoshop. Tem vulnerabilidade. Então, é importante manter sempre atualizado seus sistemas. Manter também o antivírus ativo. A gente sabe que o antivírus ele é uma ferramenta que ela vive no passado, né?
porque ela só vai reconhecer o que ela já conhece, apesar de ter inteligência artificial para algumas coisas, mas coisas novas o antivírus não vai bloquear, mas ele pode ajudar você a, por exemplo, não permitir o acesso externo da máquina, que já vai ajudar você em alguma forma. Outra coisa também é o e-mail, que é uma das maiores portas de entrada para esse tipo de coisa. Então, não clicar no que você não conhece, não abrir arquivos estranhos, né? Isso aí, estou falando para vocês, eu sei que quem é da área já está cansado de saber isso, mas o usuário que está lá na ponta, geralmente ele não está muito ligado nisso. Vem a fotos da festa, ele não foi para a festa, mas ele quer ver a foto. Ele ganhou um prêmio do Bradesco, sendo que ele nem é cliente do Bradesco, mas ele quer abrir, porque ele está achando que ganhou alguma coisa. Então, o usuário sempre é o elo mais fraco da corrente e a gente tem que conscientizar os usuários. Não habilitar macros de arquivos desconhecidos. Às vezes a gente recebe um PowerPoint ou coisa assim, o Word também, um doc via e-mail, e você acaba abrindo, ele pede para habilitar macro, e você vai habilitando, aí é nessa hora que o VBSzinho lá maroto vai e destrói essa máquina. E o principal de todas as dicas é fazer backups regulares dos dados. O backup é a forma mais efetiva de você conseguir reverter uma situação em que você teve uma infecção por malware. Porque depois que está criptografado, a chance é muito baixa. O WannaCry especificamente, ele tem duas criptografias. Ele usava uma criptografia para os arquivos até 200 MB e a outra para arquivos maiores. A dos arquivos de 200 MB era uma criptografia mais fraca que servia como degustação para ele provar a você que ele tinha como destravar o arquivo. Então, ele tinha essa questão. Outra coisa também é utilizar armazenamento em nuvem, né? Tipo Google Drive, Dropbox e outras ferramentas corporativas também, para você conseguir gravar os seus dados, os seus backups fora daquele ambiente, para caso aquela rede seja infectada, você ter o seu backup ileso em outro local. Outra questão, para quem trabalha com servidores e tal, e redes maiores, usar Firewall e IPS para evitar que haja conexão. Afinal de contas, eu falei aqui que precisa ter uma porta aberta para você conseguir acessar, e sem a porta aberta fica mais difícil de você conseguir esse tipo de invasão. Outra coisa importante é a segmentação de rede. Ou seja, você tem lá o seu restaurante, tem lá a sua empresa, deixa ter o Wi-Fi separado da tua rede corporativa, que aí você vai estar bem mais tranquilo e bem mais seguro em relação a isso. E o principal também é não pagar o resgate. Por que não pagar o resgate? Você não tem garantia nenhuma que você vai conseguir descriptografar os seus arquivos, afinal de contas a gente está falando de criminosos e não existe honra entre os ladrões, né? Então, e a outra questão é que se você paga e você consegue descriptografar, você está falando para o cara que aquilo ali é rentável e que aquilo ali vale a pena. Então ele vai continuar sempre fazendo aquele mesmo tipo de prática. Certo? Então é isso. Obrigado, pessoal. Aí, valeu pela atenção de vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato.